Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Hoje a nossa mensagem é sobre o reino de Deus. Ele não é feito de ricos. O reino de Deus, apesar de Deus ser dono do ouro e da prata, ele é feito com pessoas humildes. Infelizmente, por causa do lastro do dinheiro, ou seja, a base do capital, o homem tende a se afastar de Deus. O homem se acha importante por causa do lastro, por causa do ouro, que controla o dólar, que controla, no caso, o real, a nossa moeda. Então, o homem se sente um Deus ou uma miniatura de um Deus chamado Mamon. É o Deus do capitalismo, o Deus da moeda, o Deus do dinheiro. O Deus que faz com que a pessoa pense que ele é eterno, que ele vai viver muitos anos aqui e não vai prestar conta de nada do que ele fez. E que, segundo o apóstolo Paulo, nessa cobiça, muitos se feriram a si mesmo, ou transpassaram a sua fé por causa dessa cobiça. Uma cobiça por dinheiros. Mas o texto que nós lemos aqui da Bíblia, porque a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão, ela diz o seguinte, que nós devemos lançar Marcelo Neves, lançar sobre as águas o nosso pão, porque depois de muitos dias nós vamos achar. O que Salomão queria dizer com isso? Ele estava dizendo que a vida é um constante entregar. Nós lançamos o que nós temos para colhermos lá na frente. Quando você diz lança sobre as águas, você está visualizando pessoas, você está visualizando nações ou você está visualizando classes sociais que precisam. Não são aqueles que não precisam. E fazendo uma comparação com o nosso estado, quem precisa são justamente os pobres. E quando você joga no mar alguma coisa, todo mundo sabe que aquela regra de gastronomia é o seguinte, que trigo e água não dão certo. Se você fizer um bolo e jogar água, ou se você fizer um pão e jogar água em cima dele,
vai se estragar. Se você jogar na água, vai crescer, vai se diluir e vai estragar. Então, como a Bíblia, como Salomão daria um conselho assim, errado? Se eu jogo o pão na água, depois de muitos dias eu vou conseguir achar esse pão? A não ser se esse pão estivesse envolvido numa sacola, em alguma coisa, ou numa vasilha para protegê-lo, numa estufa, para lá na frente eu achar. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando em primeira mão, há uma outra tradução que diz a questão dos egípcios, da água do rio Nilo, mas eu vou trazer uma visão da questão do peixe. Quando você joga o pão no mar, a água vai derreter o pão. E o pão vai se tornar, vai crescer e vai alimentar dezenas e centenas de peixes, filhotes de peixes, que estão no mar. Esses filhotes de peixe não vão morrer. Vão nadar, 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 nadar pela imensidão do mar e lá na frente eles vão gerar outros filhotes e outros e outros e outros, e nós teremos milhares de peixes em todo o litoral. Se você está numa praia, por exemplo, vou tomar o exemplo aqui da minha região, está em Nova Almeida, de repente você vai para Jacaraípe, ou vai para Camburi, em Vitória, e lá você vai achar o peixe, ou o neto, ou o filho do peixe, que você alimentou lá em Nova Almeida, com o seu pão. O pão que você jogou no mar, agora se tornou um peixe, que lá você jogou numa praia e em outra praia você vai pescar um grande peixe que vai matar a sua fome. É a lei da semeadura. Reparte com 7 e até com 8, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam água sobre a terra. Disse a continuação de Eclesiastes 11. Estando as nuvens cheias, derramam água sobre a terra. Isso significa que para você derramar água, uma nuvem para derramar água, ela tem que estar cheia. Nuvem vazia não produz chuva. Produz apenas um aquecimento global. Produz apenas calor. Mas nuvem com chuva, ela produz água. Mesmo que seja uma água condensada, que nós chamamos de sereno ou de orvalho, mas ela constantemente vem até a terra em pequenas gotículas, molhando a terra, ao ponto que se você deixar seu carro do lado de fora, ou alguma coisa do lado de fora, no outro dia está todo molhado, mesmo sem chover, porque o orvalho, a chuva condensada, veio até a terra. Porque as nuvens estão cheias de água. Você nunca vai derramar água sobre as pessoas se você não tiver. Você nunca vai repartir o seu pão se você não tiver bondade. E lá na frente, se você passar por uma tribulação, você não terá ninguém para te ajudar. Lembra de Jó? Jó, ele era o homem mais liberal do mundo, ao ponto de Deus dar testemunho da bondade de Jó.
Jó ajudava os estrangeiros, Jó ajudava os seus empregados, Jó ajudava os doentes, Jó ajudava todo mundo. E quando ele caiu, os seus amigos de perto o condenaram, dizendo que Jó estava errado porque ele havia cometido um pecado. E Jó se defendeu no capítulo 31 e disse que ele era íntegro. No capítulo 42 de Jó, Deus aparece no redemoinho, ou no capítulo 41, e diz para Jó que Jó era aquele que mesmo na fraqueza fazia o conselho se calar. E Deus faz umas perguntas para Jó e Jó não sabe responder, porque agora ele estava diante de Deus. Mas no capítulo 42, Deus devolve tudo a Jó, através dos seus amigos que vêm até ele, que conheciam Jó no passado e sabia que ele era um homem bom e que ajudava as pessoas. E agora, depois da lepra no corpo de Jó e da morte de todos os seus filhos e da perca de todos os seus materiais, vêm pessoas de longe e trazem tudo em dobro para Jó, inclusive a sua idade. Ele tinha 70 anos e ele viveu mais 3 vezes 7, 70, ele viveu mais 140 anos. Porque Deus multiplicou a idade dele. E teve 10 filhos novamente. E segundo a Bíblia, suas filhas eram as mais bonitas de toda aquela região. Está vendo como nós devemos pensar no menos favorecido? Porque a Bíblia ensina: lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai colher. Reparte com 7 até com 8, para que você não venha sofrer lá na frente. Estando as nuvens cheias, derramam a água sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, onde ela cair, ela prosperará. O homem justo, se ele quebra, se vem um vendaval e derruba ele como uma árvore, aonde ele cair, as raízes dele vão continuar fixadas na terra. E ali vai nascer dezenas de árvores naquela árvore que caiu. Assim acontece. É um processo natural de quem procura fazer o bem. E o apóstolo Paulo ele vai mais adiante disso, quando ele diz para que os ricos não coloquem a esperança na incerteza das riquezas. Ele diz que a riqueza é uma incerteza. Porque se você analisar o nosso mundo, tem pessoas que têm dinheiro, vivem no luxo, mas não são felizes. Não tem felicidade no casamento, não tem felicidade com seu próximo, não tem felicidade em nada, vivem desejando mal para os outros, vivem brigando por dinheiro, gananciosos. Alguns estão pregando a palavra de Deus por dinheiro, estão inventando mentiras que não existem para ganhar dinheiro e estão se destruindo mais e mais. Estão se destruindo aos poucos, mesmo possuindo o lastro do dinheiro, mesmo estando na onda do capitalismo. Eles estão se destruindo aos poucos. E quando chega a morte, eles não sabem como fazer. Porque ninguém consegue comprar a morte. Dinheiro nenhum. Mas se você fizer o bem,
vai contar para você do outro lado. Se você granjear os seus bens materiais, quando eles faltarem aqui, diz a Bíblia que as pessoas que você ajudou vão te receber nas mansões celestiais. Pensa nisso. Pensa nisso. Existem dezenas de exemplos na Bíblia que mostram que Deus não está preocupado com isso. A teologia da prosperidade é um erro quando prega isso, porque a Bíblia ensina a lei da semeadura e não a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, você só recebe, você é como um mar morto. O mar morto, de tanta água que ele recebe, não tem lugar para desembocar, que ele, montanhas de sal acumulam ao seu redor e nada nasce ali. Nada nasce. Então, se você é apegado apenas às coisas materiais, não se volta para o seu próximo, para o pobre, que a Bíblia diz que aquele que ajuda o pobre empresta a Deus. Você já imaginou você emprestar ao grande Deus absoluto que pode te recompensar com muitas bênçãos? Porque Deus trabalha desse jeito. Deus não trabalha baseado em dinheiro. Deus trabalha baseado em milagres. Em milagres. Eu conheço uma história de uma igreja, uma irmã da igreja metodista, que ela morava em Curiaçu, lá para o lado de Curianópolis, para o lado de Serra Pelada, quando todo mundo se desesperado iam até Serra Pelada para buscar o ouro, o lastro do ouro. E ela, morando na cidade, ela comprou um pequeno terreninho e ela foi construir ali a sua casinha para morar. Era bem pobre. E quando ela estava cavando, enquanto os mineradores iam para o meio do mato e procurando ouro, escavando igual tatu, Serra Pelada toda, né? Deixaram Serra Pelada destruída. Ela ali na cidade, ela cavou um pequeno buraco para construir sua casa. Ela achou uma pepita enorme de ouro. E ela se tornou a mulher mais rica da cidade. Sem ganância. Lembra de José, aquele jovem hebreu que foi para o Egito e ficou 13 anos preso e entrou em depressão quando ele estava preso na cadeia inocentemente, traído pelos irmãos, traído pela mulher de Potifar, traído por Potifar. José teve que viver a cultura da cadeia. José cuidava dos presos, José fazia comida, José limpava as feridas dos presos e José não via a luz do dia. José era bom. Até que um dia alguém sonhou um sonho ali. Um padeiro e um copeiro. Ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro. Um iria morrer porque traiu o imperador. O outro iria voltar a trabalhar para o imperador. E José disse: só você que vai sobreviver. Lembra de mim quando você estiver diante do faraó. Mas ele, depois que assumiu o seu posto, ele se esqueceu de José. Mas 2 anos se passaram. Era ele que seria usado para ajudar José. Mas Deus tinha coisa maior para José. 2 anos se passaram e aí o próprio faraó teve um sonho. Deus permitiu. Ele via vacas gordas
7 vacas gordas. Depois ele via 7 vacas magras e feias que vinham e devoravam aquelas vacas gordas. E aí José, o faraó chama todos os magos inteligentes do seu reino para interpretar o sonho. Ninguém podia. E aí o empregado dele, que havia passado pela mesma prisão de José, disse, ó, lá na cadeia tem um homem que ele pode revelar o seu sonho. E aí mandaram buscar José, fizeram a sua barba, raparam a sua cabeça, costume dos egípcios. E o faraó perguntou, você pode revelar o meu sonho? Ele disse, olha, se Deus permitir, eu revelo. E aí faraó, ao falar da experiência dele, noturna, José diz, os 7 anos são 7 anos de fartura, muito abundante no seu país. E depois serão seguidos de 7 anos de fome, de seca, de recessão econômica. E Faraó perguntou, o que eu vou fazer? E aí, José, ele disse, olha, coloca um homem sobre o seu reino, um homem sábio, um homem inteligente, que ele venha poupar 30 colheres nos anos de fartura. José pôs em prática uma regra de economia, não gastar 30% do que tem. Para que nos anos seguintes, quando vinha a fome, vocês vão estar abastecidos. Então José, ele tinha 30 anos, mais 7 anos de fartura, 37, com mais 7 anos de fome, daria 44 anos. José se casou e esperou, porque teria que se cumprir o que ele falou. Se não se cumprisse, o faraó iria puni-lo. Mas tudo se cumpriu conforme ele falou. E quem apareceu lá depois de 7 anos de fartura e agora fome, que atingiu o mundo todo? Quem? Os seus próprios irmãos. Mas José era um homem tão bom que ele não destruiu seus irmãos. Ele não tinha sede de vingança. Ele disse, vai, busca meu pai, busca toda a minha família, 90 pessoas, 96 pessoas, e tragam para o Egito. Porque durante todos os dias da vida de vocês, vocês vão ser alimentados. E não vão passar necessidade. Olha o que Deus faz. Tirou um rapaz de 17 anos da sua terra para 24 anos depois, ou 27 anos depois, no período da fome, ele abençoar a sua família. É assim que Deus faz. Não devemos ter desejo de vingança contra ninguém. Devemos orar pelos nossos amigos que nos ofendem, pelos inimigos que nos odeiam e pelos nossos adversários que tentam nos prejudicar. É o perdão em 3 dimensões. Estender a mão para quem necessita. Esse é o papel de quem diz que tem Jesus Cristo ou que tem Deus no coração. Se você pensa diferente, se você pensa só em pregar por dinheiro, se você pensa só em falar em dinheiro, se você pensa só em tirar dinheiro das pessoas, orar pelas pessoas por dinheiro, você está totalmente errado. É preciso que haja uma revolução na igreja.
É preciso que haja uma mudança de pensamento. A igreja é reunião de salvos. Eclésia, reunião de salvos. Os salvos se reúnem para quê? Para falar em matar? Para desprezar os seus próprios? Para discriminar as pessoas? Não. A igreja, ela se reúne para falar de quem? Lembra que Jesus morreu, que Jesus curou as pessoas, que Jesus ressuscitou. Não é para pedir dinheiro. Eu li um livro há muito tempo, quando eu fazia o trabalho de mestrado na Faculdade de Teologia, na UFES, chamado Reconsiderando o Odre. Ali mostra o modelo de igreja primitiva. A igreja primitiva não era uma igreja no templo. Quando os judeus pregavam no templo, Jesus pregava no alpendre. Quando os fariseus pregavam no templo, os discípulos pregavam no alpendre. Diz a Bíblia que o homem lá do livro de Atos, capítulo 3, que foi curado, ele estava no alpendre de Salomão. Ele estava pedindo esmola e Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Eles pregavam no alpendre porque no templo eles não podiam entrar. Porque o templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo, construída já por Salomão, reconstruído por Alexandre o Grande, reconstruído por Herodes o Grande, já não era mais um local de adoração. Era um local de pedir dinheiro. Era um local de fazer câmbio, de fazer fluxo cambial de moeda hebraica com grega, com romana, e vender galinhas, e vender pombo, e vender isso, e vender aquilo, vender ovelhas. Era um lugar de comércio. Já não era mais um lugar para adorar. E Jesus uma vez pegou o chicote, entrou na casa de Deus e meteu o chicote. E citou Jeremias 17, que dizia: a minha casa será chamada casa de oração. Não é uma casa de petição de dinheiro. Petição, sim, de bênçãos e de adoração. Pedir a Deus as suas necessidades é bíblico. Pedi e pedi e dá-se-vos-á. Batei e batei, Mateus capítulo 7. Batei e batei, é-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Pedir a Deus faz parte. Embora Deus já sabe tudo que você precisa, mas Ele quer saber se você realmente quer aquilo. Porque nós somos volúveis. Muitas vezes nós pedimos uma casa a Deus na beira da praia, aí quando Deus vai dar, a gente já quer um apartamento. Quando Deus vai dar o apartamento, a gente já quer uma casa na fazenda. A gente, de manhã, a gente pede uma coisa, de tarde a gente já mudou de pensamento, de noite já estamos em outra coisa. Nós somos volúveis. Mas a Bíblia manda pedir. Mas o fato de Deus para te abençoar não significa que eu sou um pedidor de dinheiro. Não posso. E as ofertas para ajudar a igreja? Sim, é algo voluntário. Cada um contribua. Capítulo 9 de Coríntios. Cada um contribui conforme propôs no seu coração. Você pode dar 5, 10, até tudo que você quiser. Para que a casa do tesouro tenha mantimentos. Para que não haja necessidades entre os seus irmãos, principalmente os pobres. Na multiplicação do pão, são 2, mas nenhuma delas, Jesus diz para os discípulos: a multidão está 3 dias sem comer. Senhor, manda eles embora, para que eles vão a padaria, comprar pão, peixe.
Jesus disse, dai-lhes vós de comer. Mas nós não temos nada, traz aqui 5 pães, 2 peixinhos. E aí Jesus multiplica. E todos comem e ainda sobra para os discípulos. É o milagre da multiplicação. Novamente a Bíblia volta ao social. De capa a capa a Bíblia ensina a amar e ensina a doar. Mas as pessoas querem receber e querem se locupletar, ficarem ricos e deixar o seu irmão morrer de fome. Falta de conhecimento da Bíblia. Qualquer pessoa, qualquer pastor, qualquer bispo, qualquer governante que só pense em ganhar, ele vai ficar fadado a ser um capitalista, egoísta, usurento, que vai morrer e vai deixar tudo aqui nessa vida. É preciso que tenhamos paz e venhamos nos unir para que nós possamos superar todas as crises. Não é só crise política, não. Crise emocional, crise espiritual, em todos os sentidos, nós temos que nos unir. Temos que nos unir. A união faz a força. A união se esforça, tem bom ânimo, porque Jesus disse isso, se esforça, tem bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque vocês vão vencer esta batalha, nós vamos vencer esta batalha, confiando no Cristo vivo, que pode nos abençoar. Fique com Deus. Hoje é dia de nós irmos na casa do Senhor. Se você não for, adore a Deus na sua casa. Aonde você estiver. A religião é religare, no latim. É religação com Deus. Então, a partir do momento que você estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo e você se religar com Deus, você faz parte da igreja. Mas quem tem uma igreja próxima da sua casa, ou mesmo longe, mas tem condição de ir, vai adorar, vai estar com os irmãos e vai passar experiências. Vai passar experiência para o seu próximo. Experiência adquirida no sofrimento, e com amor você não vai ter desejo de vingança. Lembra de José? Você sofreu, mas não tenha desejo de vingança, de matar ninguém. Não. Tenha desejo de dar vida. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Quem rouba, mata e destrói é do diabo. Quem dá vida é de Cristo. Fiquem na paz.